biólogo molecular treinado e pode ter um percentual, muito embora hoje muito pequeno, abaixo de 3% de falso positivo. Seria um aparelho de PCR, dos mais modernos, chamado Real-Time PCR, e temos também os marcadores biológicos. O marcador biológico usado quase que de rotina em alguns centros é a dosagem da ADA. A ADA, ela só se presta para tuberculose que a gente chama de serosa. O que é tuberculose serosa? Tuberculose de pleura, pericárdio, peritônio e sistema nervoso central. Então, a ADA no paciente que tem tuberculose de serosa, ela é positiva e tem uma sensibilidade acima de 90%. Tem um baixo rendimento também no imunodeprimido. Quando falamos em termos de proteção da criança, falamos em quimioprofilaxia e vacinação. A vacinação BCG hoje, passado anos do seu uso rotineiro, não só no Brasil como nas Américas, mostrou que ela protege os indivíduos das formas graves de tuberculose, da tuberculose miliar e da tuberculose do sistema nervoso central. Ela não protege, infelizmente, da tuberculose pulmonar, mas isso, se a gente pensar em termos de população mundial e população em países de alta prevalência, é fundamental que a gente previna as formas graves, sequelantes de tuberculose. Por isso que o BCG está em vigor e continuará em vigor, para a gente proteger as crianças dessas formas que causam complicações e levam a sequelas graves. Tem um efeito, então, protetor contra as manifestações da primeira infecção. Pode ser aplicado imediatamente após o nascimento, o ideal é que fosse aplicado até nas maternidades, a crianças acima de 2 quilos. Pode ser aplicado simultaneamente a outras vacinas, menos as vacinas de vírus vivos. Vocês lembram lá atrás que a gente falou que algumas doenças virais são consideradas imunossupressoras. Por quê? Porque a gente tem uma célula CD4, que é a célula que nos protege de doenças que a gente chama de doenças de evolução lenta. Tuberculose, lepra e etc. Então, quando a criança toma uma vacina de varicela, sarampo, cachumba, rubéola, essa célula CD4 cai muitíssimo, como se nós fôssemos imunodeprimidos, por aproximadamente 30 a 40 dias. Com isso, se aquela pessoa fez uma vacina com bacilo atenuado, ou se ela adquiriu um bacilo, ela tem chance de fazer uma forma disseminada de doença. Por isso que a gente diz, o BCG deve ser afastado das vacinas de vírus vivos, atenuados, e do mesmo modo, quando alguém tem uma catapora e começa com um quadro de tosse, uma imagem radiológica que não se resolveu em 2, 3 semanas, a primeira coisa que a gente vai pensar é que reativou um bacilo que estava ali dormindo há muito tempo. Pode ser aplicado em filhos de mães soropositivas para o HIV ou com AIDS, mas não deve de jeito nenhum ser aplicado na criança com AIDS. Porque a criança, quando ela nasce, mesmo filho de mãe soropositivo, ela não tem célula CD4 baixa. Ela leva um período, 1, 2, 3, 4 meses, não importa, para ir caindo sua imunidade lentamente. Então, o ideal é que a gente vacine imediatamente na saída da maternidade, quando a maternidade não tem o BCG. Ou então se diz à mãe, olha, a senhora recebeu alta, semana que vem, ou daqui a 2, 3 dias, se tiver uma oportunidade, vai no posto. E também protege para contactante de hanseníase. Essa daí é a marca vacinal. Não esquecer que a aplicação fica só uma puntura, na realidade, e entre 12 e 16 semanas é que a gente tem a resposta vacinal. Que as pessoas acham que está acontecendo alguma coisa ali, que é uma infecção. Não, é a resposta vacinal. Que às vezes sai uma secreção, dá uma lesão que parece uma secreção purulenta, que é só secar que aquilo vai cicatrizar espontaneamente.
Em termos também de proteção, a gente sempre tem que pensar na biossegurança, principalmente no posto, na unidade de saúde, quem é o contato daquele indivíduo. Então, como é que faz? Através do controle respiratório com a máscara própria, que as unidades de saúde deveriam distribuir gratuitamente para quem convive ali com o paciente, seja enfermeiro, técnico, dentista, médico, faxineiro, não importa. A pessoa que está trabalhando numa unidade de saúde em que tem pessoas circulantes com bacilo, porque o bacilo fica no ar, ele leva muito tempo para sedimentar no chão, então essas pessoas deveriam todas estarem protegidas por máscara. E o controle ambiental, que a gente pede sempre para ter filtro EPA, janelas abertas, algumas coisas que infelizmente a gente ainda não tem de rotina. Tem um sistema de pontuação do Ministério da Saúde, publicado em 2001, foi feito por um grupo, e esse sistema de saúde, esse sistema de pontuação, ele privilegia aqueles dados que nós falamos anteriormente. O quadro clínico, o quadro radiológico, o contato com adulto tuberculoso e o quadro nutricional e a resposta à prova tuberculínica. Então, um dos professores é um professor da UFRJ, professor Clemax, e ele fez um sistema de pontuação, e esse sistema de pontuação auxilia o médico que trabalha distante ou as pessoas que trabalham, que não são médicos, mas que auxiliam nessas unidades religiosas, que sempre tem um técnico de enfermagem, enfim, tem alguém que está lá para fazer o diagnóstico de algumas doenças e poder orientar. Então, o sistema de pontuação, acima de 30 pontos, o que é acima de 30 pontos? Mesmo que a gente não lembrasse do sistema, é o que eu falei para vocês. Tem história de contágio positiva, tem prova tuberculínica positiva, tem uma imagem radiológica que não resolveu, e está desnutrido, e fez febre, ou tem sintoma respiratório há mais de 2 semanas, isso, mesmo que a gente não tivesse os pontos, a gente diria pontos positivos, o suficiente para a gente fazer o diagnóstico de tuberculose. Como é que a gente trata? O tratamento hoje, pelas diretrizes, a gente fechou as diretrizes em 2009 e é o que está prevalecendo no país no momento. Tirando o Brasil e as Guianas, todos tratam no mundo com 4 drogas, independente da faixa etária. Nós aqui fizemos o sistema com 3 drogas durante muitos anos e vimos que o resultado é excepcional. Qual é a vantagem, digamos assim, para os menores de 10 anos de usarem as 3 drogas? Porque uma das drogas, o etambutol, que está inserido no grupo dos maiores de 10 anos, precisa ter um controle oftalmológico rigoroso de 2 em 2 meses enquanto durar o tratamento, porque pode dar uma lesão irreversível ocular. E por conta disso, como nem todos os lugares têm oftalmologista no país, nós optamos para os menores de 10 anos fazerem sempre 3 drogas e os maiores de 10 anos fazerem 4 drogas. Por quê? Porque os maiores de 10 anos, se eles tiverem alguma sintomatologia ocular, mesmo discreta, eles vão queixar. Os menores de 10 anos não vão conseguir precisar e às vezes a mãe não vai conseguir levar um controle oftalmológico 2 em 2 meses. O tratamento é feito em 6 meses, seja com 3 drogas ou seja com 4 drogas, e a vantagem que aconteceu esse ano passado, que o Ministério da Saúde do Brasil comprou os comprimidos de forma que as drogas estejam juntas e vai chegar o xarope para o grupo pediátrico com as drogas juntas. Isso vai ser um facilitador do que ficar amassando comprimido e tentando dar para as crianças em jejum, porque a gente sabe que algumas crianças têm náusea, vômito, acaba cuspindo remédio, enfim. Todas as dificuldades de quem é pai e mãe sabe que é difícil administrar remédio na baixa idade. Então, o Ministério, ao comprar a medicação em comprimidos juntas para o adulto, ou comprar
o xarope, facilitou demais a administração da medicação. A medicação já foi comprada em 2010 e a gente acredita que essa forma em 2013 já está aí distribuída no país todo, facilitando principalmente para as crianças a aderência ao tratamento de 6 meses. A quimioprofilaxia é feita com uma droga só, chamada isoniazida, que os antigos, e eu acho que estou nesse grupo, chamávamos de hidrazida, que é, na realidade, a mesma coisa. A isoniazida, ela é feita para o que a gente chama de tuberculose latente. Tuberculose latente, isso é uma nômina do americano. É o quê? É o indivíduo que entra em contato com uma pessoa com tuberculose e faz uma resposta imunológica ao bacilo, mas não fica doente, mas ele contactou. Então, é possível que ele tenha um bacilo circulante? Uma quantidade mínima? É possível. Então, a gente faz o que se chama de quimioprofilaxia secundária. A quimioprofilaxia secundária, ela também é feita com a isoniazida por 6 meses. Qualquer um de nós, o irmão nosso está em casa com tuberculose, ele está tossindo, ele tem exame com bacterioscopia positiva. O que significa? Que tem uma quantidade de bacilos grandes. Eu durmo na mesma casa que esse irmão dorme, eu tenho que me proteger se minha prova tuberculínica mostrou-se positiva. Então, eu vou fazer a isoniazida 6 meses. Para quê? Para que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, se eu fico diabética de repente, meu organismo imuno deprime e, consequentemente, eu faço uma forma grave de tuberculose. A criança, ela também faz essa forma de profilaxia. Já o bebezinho, a mãe está na maternidade tossindo, vem emagrecendo, ao invés de ganhar peso como toda gestante. O bebê nasce, ela está lá amamentando e tossindo em cima, às vezes, da face do bebezinho. Aí alguém passa, a enfermeira passa, o técnico passa, o médico passa e diz assim, nossa, mas essa senhora tosse demais. Aí alguém diz, vamos mandá-la para o setor de pneumologia ou vamos pedir um exame de escarro e fazer uma radiografia. E qual a surpresa? Aquela senhora tem uma imagem cavitária no raio-x e um exame de escarro positivo, evidenciando para a gente que ela é altamente bacilífera. O que? Está eliminando bacilos em grande quantidade. Aquele bebezinho, ele já ficou ali amamentando. 1 dia, 2, 3, 4, não importa. Para esse bebezinho que não tomou BCG ainda, porque ele ainda está na maternidade, ou está dentro do primeiro mês e ela ainda não levou no posto. Tem mães que levam no final do primeiro mês, né, para o posto. E aí vê que aquela criança está com aquela moça tossidora, ou até um pai tossidor. Então começa-se o que se chama de quimioprofilaxia primária. Faz-se o mesmo remédio, a isoniazida ou hidrazida, por 3 meses. Não se faz a vacina BCG. E observa-se esse bebê clinicamente. No final do 3º mês, a gente radiografa esse bebê. E radiografa no tempo 0. Se o bebezinho mostrou-se radiologicamente normal, é interrompida a quimioprofilaxia. Se o teste tuberculínico é negativo, se faz o BCG. Se o teste tuberculínico é positivo, não se faz o BCG. E se a radiografia se mostrou alterada, começa-se a tratar como se fosse um tuberculoso. Concluindo, o diagnóstico da tuberculose na criança depende de aspectos clínicos, radiológicos e epidemiológicos. O teste tuberculínico